Eu quero que você faça um exercício de lógica comigo agora. Se você quisesse destruir um povo, o que você faria? Você não ataca apenas os corpos, você ataca a memória. Você diz que a história deles é mentira, que os livros deles foram alterados e que eles não são quem dizem ser. Durante séculos, foi isso que o mundo disse sobre nós, os judeus. Disseram que a nossa Torá era uma invenção tardia e a crítica acadêmica sabia mais sobre os nossos textos do que nós mesmos. O argumento deles dependia de uma única coisa, o silêncio do passado. Eles apostavam que não havia provas materiais anteriores, mas se o passado tivesse deixado um backup? Pensa comigo, qual é a probabilidade estatística de um grupo de textos escritos em pergaminho e papiro, que são materiais que apodrecem com o tempo, sobreviverem intactos por 2000 anos. Em qualquer outro lugar do mundo, a umidade teria destruído tudo em décadas. Mas em Qumran, no ponto mais baixo da Terra, no deserto da Judéia, a física conspirou a nosso favor. O clima seco criou uma cápsula do tempo perfeita. Não parece coincidência demais? Mas não é. No momento exato que o povo judeu estava voltando para sua terra em 47, 48, a terra devolveu os documentos de propriedade. Hoje nós não vamos apenas olhar para os velhos pergaminhos, nós vamos analisar as provas de que a história que tentaram apagar é a única que permaneceu de pé. E para começar, vamos analisar o timing da descoberta. O mundo estava decidindo se os judeus tinham direito a um Estado. As Nações Unidas estavam votando a partilha. A legitimidade da nossa presença estava sendo debatida em tribunais internacionais. E exatamente nesse ano, um beduíno jogou uma pedra numa caverna e quebrou um vaso. Se isso fosse um filme, você diria que o roteiro é até forçado, mas a realidade tem uma ironia fina. Dentro daqueles jarros não havia ouro, havia algo mais valioso para a nossa reivindicação: identidade. Eram textos escritos em hebraico e em aramaico, não em latim, não em grego e não em árabe, na língua que nós falamos hoje nas ruas de Tel Aviv. Se você olhar friamente para os fatos, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto mata a narrativa de que somos colonizadores europeus que chegaram do nada no Oriente Médio. A arqueologia não mente. Se os textos de 2000 anos atrás estão na mesma língua e tratam do mesmo Deus que o povo que retornou 2000 anos depois, a conclusão lógica é uma só: o dono da casa voltou. E um dos pontos que mais assusta os críticos é a integridade de dados. No mundo da informação, existe uma brincadeira chamada telefone sem fio. Você sabe como funciona. Eu te conto uma história aqui e depois de 10 pessoas a história já mudou completamente. A tese acadêmica era de que a Bíblia sofreu esse efeito. Diziam que os judeus copiaram, recopiaram, erraram, mudaram, editaram o texto que hoje temos na sinagoga. Teoricamente não seria nada parecido com o original. Até poderia ser um argumento racional, porque humanos erram. Mas então nós abrimos o grande rolo de Isaías encontrado na Caverna 1. Ele tem uma datação de mais ou menos 125 anos antes da Era Comum. E o texto que tínhamos antes disso era o Códice de Alepo, de 900 anos depois da Era Comum. Estamos falando de um buraco de 1000 anos. 1000 anos de cópias manuais, sem computadores, sem impressoras, sem inteligência artificial. Se a teoria do telefone sem fio estivesse certa, os dois textos deveriam ser completamente diferentes. Mas o que acontece quando colocamos os dois lado a lado? Nós lemos e é basicamente o mesmo texto. Eu vou repetir para você processar a magnitude disso. Em 1000 anos de dispersão, perseguição e sofrimento, a variação textual é estatisticamente irrelevante. E o que isso prova? Isso prova empiricamente que o sistema rabínico de escribas não era brincadeira. A obsessão judaica em contar cada letra não era fanatismo, era tecnologia de preservação. A lógica aqui nos força a admitir: nós não inventamos a Bíblia na Idade Média, nós a carregamos nas costas intacta através do fogo. Mas vamos aprofundar mais a análise. Quem foi que guardou isso? Nós já falamos deles no canal, os essênios. Mas eu vou relembrar um pouquinho. Eles saíram de Jerusalém e foram para o deserto. Por quê? Porque achavam que o sistema estava corrompido. Eles eram radicais? Talvez. Mas eles mostraram que o judaísmo do Segundo Templo era diverso e vibrante. E aqui entra uma ponte essencial com a nossa tradição atual. Muitos acham que o judaísmo rabínico, que é o nosso judaísmo, nasceu depois da destruição do templo,
como uma nova invenção. Mas os manuscritos provam o contrário. Eles mostram que as discussões sobre a halahá, que é a lei judaica, sobre interpretação e sobre messianismo já estavam lá. O que isso significa logicamente? Significa que quando o templo caiu, os fariseus, que eram os intelectuais, não precisaram inventar nada do zero. Eles pegaram o sistema que já existia, baseado no estudo e no texto, e o adaptaram para a sobrevivência. E os essênios de Qumran não sobreviveram, eles desapareceram. Mas ao esconderem os textos, eles nos deram presente de provar que o ecossistema judaico era real. Eles guardaram as provas e nós sobrevivemos para lê-las. Mas por que então surgem tantas notícias falsas sobre os manuscritos? De tempos em tempos aparecem os clickbaits de manchete assim: novo fragmento sugere que Jesus era casado. Manuscritos provam que a Torá é falsa. Depois descobre-se que é falsificação, má-fé ou má interpretação. Mas por que esse desespero em desacreditar ou distorcer os pergaminhos? A resposta está na consequência. Se os manuscritos são autênticos, e a ciência prova que são, e se eles validam a Torá judaica, então muitas teologias que tentaram substituir Israel ficam sem chão. Existe sim uma indústria do e se? E se não for verdade? Mas a ciência, o carbono 14, a paleografia, a arqueologia, fecha essas portas. O que sobra é a realidade nua e crua que incomoda todos os antissemitas. O texto é nosso, a terra é o contexto do texto e o povo é o guardião. Tentar falsificar a história judaica tendo os manuscritos do Mar Morto como testemunha é lutar contra a realidade material. E se você gosta dessa abordagem, onde a gente não apenas conta história, mas analisa os fatos e desmonta narrativas falsas, você precisa estar inscrito na Rai TV. Aqui a gente não aceita o que todo mundo diz, a gente vai na fonte. E eu te pergunto, faz sentido para você que um texto sobreviva 2000 anos por acaso? Ou existe algo mais aí? Comenta sua teoria aqui embaixo. Então vamos fechar o nosso raciocínio. Temos um texto antigo encontrado na terra de Israel, escrito na língua do povo de Israel, idêntico ao texto que o povo de Israel lê hoje. Qualquer tribunal do mundo aceitaria isso como prova de propriedade e continuidade. Os manuscritos do Mar Morto não são relíquias de museu, eles são a testemunha ocular que saiu do silêncio para depor a nosso favor. Eles provam que a nossa identidade não é uma construção política moderna. Ela é uma herança antiga, documentada e preservada com sangue e tinta. A Torá saiu das cavernas não para ser analisada por críticos, mas para olhar para os nossos olhos e dizer: eu estou aqui, eu sempre estive. E você?